Olá, meu nome é Suzana. A gente veio apresentar o trabalho sobre a nossa aplicação web que chama Vimen. Eu vou fazer uma introdução primeiro sobre por que a gente resolveu isso, né? É religião envolvida nisso aqui. Nós somos Bahá'ís, não todos, né? Eu e o José, a gente é Bahá'í. E essa religião, ela é uma das mais novas que existe. Os diferenciais dela, né? Ela é livre e busca pela verdade, então os seus participantes, todos eles precisam estudar por si próprio, geralmente em grupo, e um tutor, mas eles que têm que buscar a sua própria sabedoria sobre a fé, não existe uma pessoa, um pastor, um padre. Ele acredita em igualdade de gênero, ele também usa um calendário diferente do nosso tradicional, que é o calendário lunar, que são de 19 meses com 19 dias, e uma vez ao mês, dentro desse mês, é feita uma festa, né? Modo de dizer uma festa, mas é como se fosse uma reunião. E acredita também em manifestação progressiva, que é quando cada manifestante que foi passando veio trazer uma mensagem aumentada, assim, com mais informações para nós. Então, acredita em Buda, Jesus Cristo, Maomé e vários outros manifestantes que vieram. E aí, a partir de aí, de algumas ações, que é uma religião que acredita muito na ação, antes de só fala, a gente tem algumas tarefas que agora o José vai explicar sobre o porquê dessa aplicação. Oi, tudo bem? Eu sou o José. Na Fé Bahá'í a gente acredita muito na aproximação com as pessoas, né? Então a gente faz bastante visita às casas das pessoas. E por causa de algumas atividades, como a Suzana falou, de estudo, a gente geralmente vai visitar e a gente precisa de saber algumas informações, idade da pessoa, se a pessoa posteriormente já fez parte de alguma atividade Bahá'í. Só que sempre que a gente vai fazer visita, a gente tem que carregar um papel para ficar anotando essas coisas e isso acaba sendo uma coisa complicada, né, porque aí depois tem que juntar tudo e ficar lendo papel por papel. Então a ideia dessa aplicação é facilitar, para a gente não ter que ficar andando com papel e também ter um lugar, né, onde várias pessoas possam olhar e ter acesso a esses dados. E agora eu vou passar para o Adalberto e ele vai explicar mais sobre a aplicação. Boa noite, eu sou Adalberto Luiz e para esse projeto eu fui responsável aí, digamos, técnico, né, da aplicação. É, Falando um pouquinho mais da problemática nossa sobre as visitas e a coleta de dados. Basicamente o que acontecia, se tem uma grande quantidade de visitas no dia, alguém vai ter que jogar essas visitas em um lugar só. Normalmente, é uma pessoa que fica responsável por isso, talvez até por questões de privacidade, né? Até mesmo de segurança. Mas imagina só, tem uma espécie de banco de dados dentro do Excel. Até certo ponto, isso é aplicável, desde que a pessoa que esteja utilizando a planilha ou Excel consiga utilizar com um nível técnico interessante, digamos assim, um nível técnico talvez um pouco mais avançado. Porque se de repente a pessoa acaba fazendo a inserção de algum dado nesse banco de dados no Excel, é mais fácil dela acabar quebrando alguma coisa. Então, dando um registro duplicado, ou não sei, talvez até distorcendo registros já existentes. Então, a nossa ideia foi fazer essa aplicação web aqui. Estou dando uma passadinha meio rápida por cima aqui da interface, né? Nós temos essa aqui, a nossa interface, a nossa home. Então, nós temos a opção de criar um usuário, criar uma nova visita. Aqui eu tenho alguns botõezinhos que eu criei, que eu vou chamar de atalhos. Esse daqui ele vai direcionar direto para minha conta no GitHub. Aqui a gente tem o projeto já no GitHub, onde a pessoa pode fazer um issue, se encontrar algum problema, alguma coisinha assim, quiser resolver, pode entrar em contato direto comigo. E temos um atalho direto para o site internacional da FEBAHAI, caso a pessoa tenha interesse em conhecer, né? Eu gostaria de salientar que essa aplicação, no momento, é mais uma prova de conceito, uma ideia, e da forma que ela está, é só para a gente testar, ver como seria, né? É basicamente um protótipo. Então, obviamente, numa aplicação normal, não teria direto a tela, né? Criar o usuário e criar uma nova visita. Teria uma tela de login, aí faz, por exemplo, um login aqui já não criar usuário, não sei.
sabe? Então, seria desse jeito. Então, passando um pouquinho aqui, por exemplo, dentro das funcionalidades aqui do programa, vamos criar um usuário, criar o meu, um para mim, Adalberto, desenvolvedor. Eu não frequento as atividades, no caso as atividades da Febarra, eu vou dar um submit. Por que que os dados estão aparecendo aqui? Talvez você esteja se perguntando, e até porque se a ideia é tornar a coleta de dados, a manutenção dos dados móvel, ou só jogar esses dados para outro local que é diferente do Excel, por que que ele está desse jeito diretamente? Poderia ser uma escolha minha, por exemplo, para apresentar os resultados na tela? Talvez sim. Mas, nesse caso, é porque não está trabalhando com um banco de dados. Então, nem com um H2, por exemplo, para manter a memória em cache. Por quê? Porque esse projeto ele foi destinado para a disciplina de PO em Java. Então, nessa disciplina, a gente não trabalha com esse framework que eu estou trabalhando agora, que é o Java Spring Boot, que eu tive que utilizar para fazer essa aplicação web. Então, eu basicamente tive que aprender um pouco do Spring Boot, como que funciona, como que fazia para criar os mappings, fazer o direcionamento de página, questão de erros na página. Eu tive que aprender tudo do zero. Então, eu acabei não conseguindo focar muito na questão de armazenamento de dados de forma persistente. Então, criar um banco de dados em SQL, por exemplo, para armazenar isso aqui. Então, uma das ideias originais nossa era fazer a criação de um dado, seja ele qualquer que fosse, e dar a opção para o usuário digitar, por exemplo, aqui embaixo, uma lista de e-mail, né? Então, um e-mail ou mais, e mandar esses dados para aquele e-mail selecionado. Só que para isso seria mais difícil, talvez nem possível trabalhar sem um banco de dados, infelizmente, né? Mas fica aí a nossa ideia aí para aperfeiçoamentos aí futuros, né? Então, basicamente é isso aqui. Tem 3 botõezinhos, onde criar um novo usuário, criar uma visita para esse usuário, que eu já vou explicar agora, e um botão de início. Esse criar uma visita para esse usuário, qual que era a ideia também? Bom, eu criei um usuário, usuário Adalberto, criei a visita para ele. A ideia seria colocar o nome do meu usuário, daquele usuário lá, aqui embaixo. Então, ele seria o responsável por essa visita. Essa é a ideia do usuário dentro da nossa aplicação web. Então, colocando aqui os dados para a nossa visita teste aqui, né? Vamos lá para o da Suzana. Vou pôr a idade dela aqui. Esses outros dados aqui eu coloquei como opcional. Esses dois aqui como obrigatório. Aqui pode pôr alguma observação sobre a visita, ou o que quiser. Pode marcar aqui também, né, se for o caso. E dar um submit. A mesma coisa que a tela de usuário, pega os dados e joga na tela. Basicamente foi isso. Eu posso criar uma nova visita, ou se eu quiser, né, se for o caso, posso vir aqui no início. Dando uma passada por cima do código, eu gostaria de apresentar umas coisinhas que também poderiam ser melhoradas dentro da interface. Isso vai fazer mais sentido. Então, aqui nós temos o nosso controlador. Basicamente, eu estou sentando aqui para qual página ele vai ser redirecionado. Então, quando o usuário digitar a nossa home, né, a nossa barra, e colocar um add-user, por exemplo, ele vai ser direcionado para a página de criar o usuário, add-user. O mesmo vale para a nova visita. E eu criei essa página aqui para home, que é só essa página mesmo. Bem simplesinho, bem tranquilo. Aqui nós temos nosso controlador. As nossas classes modelo aqui fica um pouquinho interessante, também já vai explicar uma outra coisinha que eu quero falar para vocês, que ajudaria já na interface. Mas eu acho que também precisaria de um banco de dados, então por isso que eu não consegui colocar mesmo. Nós temos uma classe pessoa, ou tem alguns atributos aqui privados, e aqui embaixo encapsulamento. Aqui eu já deixei setado com um override para usos futuros, né? Então, sei lá, se eu quiser criar algum objeto tipo pessoa em algum lugar ali, eu posso fazer eu tenho alguns overrides aqui que eu criei também para criar uma nova pessoa. Mas, enfim, aqui é bem simplesinho também, né? Fazer o cálculo aqui, né? Pegar a idade, por exemplo. Bem simples. Agora aqui eu já tenho que trabalhar com extends, porque o usuário é uma pessoa, então ele extends de uma pessoa, né? Aí aqui já fica interessante, aquela partezinha que eu falei que eu gostaria de explicar melhor.
Por que tem esse public static list, que é uma lista de usuários, estática, de que vai armazenar todos os usuários? A ideia seria, criou um novo usuário aqui, como o nosso teste novamente, o só dev, ao clicar no submit, ou dar um enter no caso, ele vai pegar esses dados e adicionar nessa lista. Mas, em termos de programação direta, falando assim, né, dentro do Java, isso não seria possível, porque a cada request ele zera os valores, porque ele não tem um local para armazenar esses dados. Esses dados não estão armazenados em lugar nenhum. Então, basicamente aqui, eu pego o dado e jogo na tela. De forma direta, é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu precisaria de um banco de dados para criar uma tabela, para salvar uma lista. Aí aqui eu teria um método para devolver uma lista de usuários. Essa seria a implementação, mas eu já deixei aqui também como uma forma de implementação futura, aí, né, para me lembrar de implementações futuras. Aqui eu tive que usar o super, né, porque eu estou fazendo o get name dentro da classe pessoa. E na classe de visita seria mais ou menos a mesma ideia também. Ó. Temos uma lista de visitas, uso o super para fazer o encapsulamento aqui dos dados, e é isso. Tem algo interessante que, se você está habituado com a interface, com o uso aqui do IntelliJ, você já deve ter percebido, é que os títulos aqui dos métodos, eles estão meio escurinhos, né, de alguns aqui. Por quê? Porque esses métodos aqui são de encapsulamento dos atributos. Normalmente no IntelliJ ele faz essa marcação para indicar que os métodos não estão sendo usados. Então, você deve estar se perguntando, mas cara, você fez isso daí e não está sendo usado em lugar nenhum? Isso não faz sentido. Então, eu diretamente dentro do código não utilizo isso aqui, mas o Spring Boot utiliza isso direto na página de HTML dele. Então, quando eu vou criar um usuário novo, por exemplo, eu tenho aqui, eu passo a ação, que é o endpoint onde eu quero bater, que ele vai adicionar, né, um usuário, o objeto que eu estou trabalhando. Aí isso aqui foi setado no meu controller. Então aqui dentro ele está buscando esse endpoint e esse parâmetro aqui do método. Então eu diretamente dentro do código não preciso usar aquele encapsulamento, né, os getting setters, mas o Spring Boot está utilizando via HTML. Isso é interessante porque eu não preciso configurar isso, então diretamente, né, falar, você tem que usar isso aqui. Ele já entendeu que esse aqui é o parâmetro, ele já bateu aqui e bateu esse daqui, né? Ele bateu os valores certinho, então ele já sabe onde ele tem qual página HTML ele vai usar. Então foi basicamente fazer isso daí. Eu acho que o mais complicadinho aí, digamos, em termos de estudo, para quem nunca mexeu com Spring Boot, para quem nunca na real viu algo muito próximo disso, foi entender mesmo o funcionamento dessa parte, que é só por as variáveis aqui, né? No caso, eu estou fazendo um setter, né? Então, estou setando os valores aqui dentro. Aí eu tenho basicamente é o que eu estou fazendo aqui. Então, é isso aí o projeto nosso. Claro, se for dar continuidade mesmo, né? Não sei se seria conveniente, ou mesmo tecnicamente falando, né? Se valeria a pena continuar com Java, Spring Boot, ou sabe, vamos para React, vamos utilizar um Notion para fazer um mini aplicativozinho ali para trabalhar com isso aqui. Em termos de estudo, eu acho que seria interessante continuar com isso, e possivelmente eu até vá. Mas basicamente foi isso aqui. Aqui tem a nossa classezinha de erro, né? Então, se eu digito algum endpoint aqui que eu não configurei, ele vai cair aqui dentro. Ou, sei lá, se eu digitar, se der algum erro no servidor ali, no JVM, vai quebrar também. Ele tem uma página de erro para isso. Então, é basicamente isso. Eu não precisei fazer algum exception personalizado, né? Especificamente para esse caso, eu não precisei fazer. Porque é basicamente apresentar o erro na tela lá depois, né? Não precisa fazer ele quebrar aqui dentro mesmo. Mas, claro, eu poderia fazer também, né? Para projetos futuros mais complexos, faria total sentido fazer algum exception dentro de, sei lá,
algum controller, de algum modelo aqui, talvez, que eu fosse trabalhar em cima de alguma coisa, e colocar lá que, sei lá, o cara vai dar um erro, caiu no exception lá, caiu no catch, aí ele já direcionou para uma página de erro especificada, né, customizada para aquele erro, por exemplo. Então, mas nesse caso aqui não foi preciso. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Suzana, José, gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário em cima? Não, não. Então, acho que é isso o nosso trabalho. Espero que o senhor professor goste. Obrigada. Opa, valeu.